Salve, salve galera, André Brito aqui pra gente dar início a mais um episódio do Busca o Balde, o quadro de saúde do Endcast. Todo mundo já sabe, mas eu não canso de repetir, né? O Endcast nasceu pra falar de felicidade, mas como que a gente vai ser feliz sem viver, no mínimo, do mínimo, uma saúde ideal, ou próxima do ideal, ou sempre em busca do ideal, né? Porque afinal de contas, a gente vive chutando o balde e depois buscando esse balde onde quer que ele esteja. Então, o Busca o Balde nasceu para a gente falar de saúde e, através de uma vida mais saudável, também poder ser mais feliz. Estamos muito felizes hoje com plateia. Olha só, temos plateia. E temos convidada também hoje na mesa. Vocês já tiveram a oportunidade de conhecer o Du, o Wesley. Tem gente que chama de Du, tem gente que chama de Wesley, mas o personal lá da Teico, né? E hoje a gente está com mais uma integrante aqui da equipe multidisciplinar da Teico, que é a Alessandra, a personal chefe da Teico. Então, ela que é, eu até vou pegar minha cola aqui, ó, para não correr o risco de faltar alguma dessas informações importantes. Ela que transforma alimentos em alegria e afeto, é responsável por ensinar as pessoas a fazer uma alimentação saudável e também especialista em produção de alimentos para quem tem intolerâncias ao glúten, lactose, açúcar, refinados. É isso mesmo, Alessandra? É isso. A proposta é oferecer um alimento mais natural possível, né? Para as pessoas poderem consumir aí, e na maior parte do tempo, uma alimentação saudável que realmente vai estar aí nutrindo. E gostosa também, né? Porque não dá para comer Sim, saudável, né? E ruim e manter isso no dia a dia, né? Show. Então, eu tô aqui para ajudar as pessoas com isso, né? E também nas restrições, porque hoje a gente tem muita gente com intolerâncias, alergias, né? E é isso. Muito bom. Alessandra Caetano. Quem não segue, já segue o @ aí. Alessandra Caetano S no final, né? Caetanos. Caetanos. Alessandra Caetanos, tudo junto no Instagram. Vocês vão encontrar a Alessandra, comida saudável. Já segue lá quem não segue para comer melhor, para comer saudável, né? Para comer saudável. É isso aí. Desde o prato principal à sobremesa. É isso aí. Estamos mais uma vez aqui também com o Dr. Bruno Fujihara. Boa noite. Boa noite. A gente começa falando boa noite, aí a Ana lembra a gente que pode ser bom dia, boa tarde também. É verdade. Boa noite, bom dia, boa tarde. E vamos buscar esse balde de novo, dessa vez com ajuda, porque ninguém merece comer coisa ruim, né? Verdade. Nem viver a base só da batata doce e da coxa de frango. Pois é. Isso aí, Doc. Obrigado. E a Ana também, doutora Ana Laura Ferreira. Boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde. Boa madrugada, né? Dependendo do horário que tá assistindo, bora buscar o balde, porque se a gente quer, tem que buscar, né? E também porque nós, aqui como médicos, não fazemos nada sozinhos. Perfeito. Então... Eu falo pro Bruno se ele não pode treinar uma meia horinha a mais só pra mim, e ele não treina, você acredita? Não tem como. Se pudesse, seria tão bom, né? Seria, viu? Dava pra fazer um rodízio na própria família, dava tudo Não, certo. eu pularia a minha vez do rodízio. Tô brincando, eu já tô até treinando fofo agora. Ô, Alessandra, mas assim, conta pra gente um pouco mais, né? Assim, como é que o que te inspirou e como é que é o dia a dia, né? De você ser uma personal chef. Então, eu sou uma professora que saí da sala de aula para ir para a cozinha, né? Nada a ver a profissão. Mas por algum tempo eu pratiquei as duas, que era bem puxada, inclusive. E o que aconteceu com a alimentação saudável, eu não parei em um momento para falar assim, eu vou trabalhar com alimentação saudável. Não foi isso, foi necessidade mesmo. Minha e da minha família, principalmente depois que eu tive filho, né? O meu filho veio com dermatite atópica e uma série de alergias. Então, um dia o médico chegou para mim e falou, mãe, você precisa aceitar que ele sempre vai ter esse problema. Vai ter sempre que tomar ali as estatinas, as pomadas. E eu fiquei meio que entalado, assim, né? Eu falei, gente, mas sempre, para sempre? Eu falei, não tem que ter uma solução. E foi onde eu comecei sozinha a pesquisar há quantos anos atrás? 10 anos, 8 anos, 8 anos atrás. Há 8 anos atrás não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, que é tudo muito mais fácil, né? Então, eu comecei a buscar no YouTube, que era o YouTube que tinha mais fácil na época, e Google mesmo, assim, e alguns livros também. E eu encontrei um médico na época,
Ele estava começando o canal dele no YouTube e ele falando de doenças autoimunes e tal. E a relação com a alimentação, porque às vezes uma alergia, uma impermeabilidade intestinal, né? É um trava-língua também, né? É um trava-língua. Pode estar causando isso. Então, eu tive que rever toda a alimentação. E aí, ele falava da relação do leite, principalmente, né? Falei assim, por que não testar? Porque o não eu já tinha ali, né? E aí, foi quando a gente começou a testar tudo. E dentro de 3 meses que a gente deu uma mudada, assim. Parou de comer os ultraprocessados, né? Fazer tudo mais em casa. Eu passei a praticar muito. E ele não precisou mais. Eu voltei no retorno com o médico, não tava a pele limpinha, não teve mais as crises respiratórias. Então, assim, isso foi o pontapé, né? Falei, tem alguma coisa errada nisso. Porque se tem tanta gente doente, tanta gente dependendo ali dos medicamentos todos os dias, não que a gente não precise de vez em quando, mas aquele negócio ficar dependente, né? E aí foi aí que eu fui me aprofundando cada vez mais, e meu marido concordou, e assim, somos nós 3, então a gente se uniu ali, e a gente começou a praticar super alimentação saudável, e eu fui estudando. Então eu cheguei a levar potinhos de lanche pra escola, e aí as minhas colegas professoras, Ale, traz pra mim também, e isso foi crescendo. Eu não tinha rede social, eu não era de rede social, não ligava. E aí eu comecei a fazer foto. Bem-vinda, né? Bem-vinda. Hoje totalmente, né? E é talentosa na rede social. Então, eu vi mesmo uns vídeos, uns Mais ou stories. menos. E aí eu comecei a fazer algumas fotos, levava para elas fazerem os pedidos, né? E aí elas, não, você tem que abrir uma página. Na época era Facebook, acho que não tinha ainda o Instagram, se eu não tô enganada. Não, você tem que abrir uma página, ou tava bem no comecinho, enfim. Aí eu falei, mas eu não gosto muito, não, mas abre pra você registrar, porque se você perde seu celular, perde todas essas fotos, é um trabalho tão bonito, né? E aí eu abri incentivada pelas minhas colegas de trabalho, né? E fui postando. É tanto que eu brinco, né? Eu falo assim, eu cheguei até aqui, que não é muita coisa, né? Não sei nada ainda, mas eu comecei as minhas primeiras fotinhas lá, foi com um celularzinho super simples, assim. Era um LG K10 na época. Então, eu falo assim, eu comecei com LG K10 filmando minhas coisas, né? E foi isso, foi fazendo, praticando no dia a dia, muitas e muitas horas em pé, muitas madrugadas, muitas noites adentro. E estudando até 3 horas da manhã, assim, Mantendo as duas coisas em paralelo, né? Porque isso, porque daí eu tinha que ir à tarde para a escola, de manhã produção, e à noite testar alguma coisa diferente, ou estudar alguma coisa diferente, né? Então, eu tinha que fazer fora a vida de mãe, dona de casa, aquele monte de coisa, 500 funções. Né? Mas eu não me arrependo de nenhum minuto, de nenhuma hora de sono perdido. E até hoje, né, na verdade, semana de Páscoa aí, eu fui dormir 4 horas da manhã, acordava às 8, tomava um banho e seguia. Produzindo aquelas maravilhas que estão lá na página, né, que a gente babou. Mas é tão gostoso, eu falo assim que é uma satisfação pessoal, assim, poder oferecer isso para as pessoas, que eu acho que cada dia que eu venço, entreguei, né, tá gostoso, tá perfeito, tá maravilhoso, não vou agradar todo mundo também, obviamente, mas como se é uma injeção de ânimo ali, pro outro dia eu acordar e poder atender quem tá buscando uma vida melhor, uma saúde melhor, né? Que show. E eu acho que tem um link, sim, que é a sua missão agora de educar na alimentação, que é uma forma de educar, né? E eu ia justamente perguntar para vocês agora de que forma que surgiu essa parceria, né? De que forma que vocês entenderam que essa expertise que a Alessandra construiu tinha a ver com a missão de vocês lá na Teico. Começou muito antes da Teico, né? Então, começou logo que a gente pisou em Franca. E porque a gente tem uma amiga em comum, e aí ela viu que eu estava com o projeto da clínica postando, né? E eu já tinha essa ideia, a gente já tinha discutido dessa questão do trabalho multidisciplinar, porque a gente sente muita falta no dia a dia, e falta não só da pessoa, às vezes, ali não ter o olhar do nutricionista, mas a questão de estar trabalhando junto.
de estar alinhado ali todo mundo junto, né? Então, a gente compartilha dos mesmos conceitos, né? De saúde, da mesma flexibilidade, dessa questão do dá para flexibilizar de acordo com cada um precisa, né? E pode, naquela coisa radical, extremista. E aí, eu chamei a Lê, porque aí essa conhecida nossa, ela foi e me mandou o portfólio da Lê, né? E eu já olhei e falei, fantástico, né? Falei, mas vamos ver se é bom mesmo, porque eu já tinha aquele preconceito de coisa fit, né? Falei, nossa, não deve ter gosto, seco, né? Sem graça, né? Porque bonito, todos parecem ser, né? Mas na hora que você vai comer, aí não é palatável, né? E aí eu falei, tá, vamos ver. Aí chamei, a gente vai tomar um café, né? E a Lê, assim, eu falo que a gente se reconhece nas pessoas, é uma questão de afinidade, né? Quando é pra bater, assim, pra dar certo. E a Teiko ainda estava no chão. A gente tinha comprado na planta, né? Não tinha subido ainda. E eu falei, eu tenho esse projeto, é assim que a gente quer trabalhar, né? Se você quer ver se você identifica. E ela falou, não, tô dentro, né? Tô dentro e depois você vai me falando como é que vocês estão pensando, né? Como é que eu posso contribuir. Tá, e aí ela falou, eu vou te mandar algumas coisas, né, pra ver o que você acha, pra você conhecer um pouco do meu trabalho. Ela comigo tudo sozinha, né, sobrando... Não sei nem se o Bruno chegou a ver essas coisas, porque aí eu falei, gente, coisa boa, por quê? Porque realmente é saboroso, né, é palatável. Lógico que pra quem tá acostumado a comer só industrializado, vai estranhar. Né? É igual você tá acostumado a tomar café com muito açúcar e vai tomar sem, né? É um processo de reeducação alimentar. Mas aí que tá, ela tem essa flexibilidade e ela trabalha de acordo com o nível que cada um tá ali na questão até de aprendizado da alimentação. Não é terrorista, que chega já tirando tudo. Não, e ela segue também até, né, se o paciente tem um acompanhamento nutricional, ela respeita dentro daquilo ali e ela vai mostrar pro paciente que é possível fazer várias coisas com aquele planejamento, porque o paciente às vezes enxerga aquilo ali para ser feito só de uma forma, e ele fala, mas já enjoei, né? Tá, mas com esses ingredientes aqui, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, dentro também da habilidade culinária de cada um, né? Então, se é uma pessoa que nem eu, que não tem habilidade culinária, quando se ela vai me falar alguma coisa, ela vai me passar coisas mais práticas dentro do que eu dou conta de fazer. São pessoas que gostam de cozinhar, que têm talento aí na cozinha, né? Aí o nível da conversa muda. E aí, o bacana é que aí também a gente chamou a Lê para ir em casa para cozinhar pra gente. E ela organiza a vida, né? Porque aí ela fala assim, o que vocês estão pensando em fazer? E eu falo, Lê, tô pensando em comer isso. Então, ela já organiza a combinação dos pratos, ela já fala o que vai precisar ali, ela já tem esse cálculo, né, de quantidade também, para evitar desperdício. Ela sabe quantas porções vão render por quanto tempo, de maneira saborosa, porque às vezes fica lá na geladeira há muito tempo aquilo ali, né? Não tem nem porquê. E ela passa essa orientação ao paciente, porque até a questão do que eu consigo, sei lá, guardar na geladeira, de que forma eu tenho que preservar isso na geladeira, que também tem isso, né? Não é guardar de qualquer jeito. E quanto tempo aquilo vai durar? Sei lá, uma alface lavada que eu vou deixar ali, né? Ela vai ficar gostosa, saborosa ali para usar quantos dias, né? Se eu deixar ela já pronta para o meu consumo. Então, ela vem para somar esse olhar, porque é uma coisa que a gente via muito no consultório, que é assim, eu passei no nutricionista, mas assim, gostei e tal, mas eu tô cansada de comer só isso aqui. Ou eu não sei fazer isso aqui do jeito que tem que ser feito. Ou assim, seria tão bom se eu tivesse alguém que já preparasse isso pra mim e já deixasse ali que fosse só a questão dos lanches mais rápidos, do final de semana, que a gente tende a chutar o balde muito longe no final de semana, né? Então, a Lê salva também, né? E deixa tudo ali pronto. Eu acho que é basicamente, assim, somar todo o olhar ali na questão da nutrição e mostrar que o modo de preparo importa, porque um prato de arroz com feijão em carne, ele pode ter X caloria ou 2X calorias, né, ou 3X calorias, então depende de como você prepara e do que você coloca de acompanhamento também. Show. E a forma de preparar para armazenar, né? Porque a maioria das pessoas fala assim, esse negócio de deixar marmitas pronta ali, congelada, para facilitar a vida, não fica gostoso, porque descongela, fica aguada, fica os legumes... Mas é
tudo a cor, né? Perde a cor. Perde a cor, perde sabor, enfim. Mas tudo é a forma de preparo. Então, eu sempre falo assim para os meus clientes de chefe em casa, eu falo assim, ó, é no mínimo 12 horas de trabalho para um atendimento mensal. Porque hoje eu tô com 3 pacotes, atendo 3 pacotes, né? Então, tem o semanal, o quinzenal e o mensal. Então, o mensal é no mínimo 12 horas de trabalho. Eu não saio da casa... Se eu entro 8 horas, praticamente 8 horas da noite que eu vou embora. Então, não tem como ser menos que isso. Não é nem pelo fato, assim, de... Nossa, mas... É porque você tem que preparar de forma adequada. Então, peraí, só para eu entender. Nesse pacote mensal, você vai para casa do cliente, durante 12 horas você produz... 52 marmitas. Caraca! Isso, só 12 horas? Isso é a marmita tradicional, né? Isso entra aí 5 proteínas, opções de proteínas diferentes, né? E não é o frango desfiado com batata doce, não. E aí os legumes para acompanhar. Então, assim, a gente vai usar legumes que tem mais carboidrato, que tem menos, para dar aquela balanceada. As leguminosas, enfim, arroz. Aí depende de cada família, depende da indicação, se aquela família está sendo acompanhada por nutricionista, se tem a quantidade. Então, a gente faz tudo ali conforme vai funcionar para aquela família. Então, cada atendimento tem ali um ponto diferente. Eu não posso comparar nenhum com o outro, porque cada família tem o seu jeito, o seu estilo de vida. Quantas vezes come em casa, que leva embora para o trabalho. Então, eu vou preparar tudo de acordo que dá certo para essa pessoa viver ali, né, com essa alimentação. É claro que, um mês, 30 dias, seria no mínimo 60 marmitas para uma pessoa, né? 2 refeições por dia. Mas aí a pessoa tem o final de semana, que ela come na casa do parente, que ela come no restaurante, que ela come fora, enfim. Tem o dia que ela resolve no jantar, resolve fazer um lanchinho. Então, assim, 52 marmitas é muita marmita. Dá para muitas refeições, assim. Então, para não ter desculpa, entendeu? Né? E tá assim, hoje eu tenho clientes que podem dar esse depoimento de que realmente funciona, porque eu tenho uma cliente que está comigo há mais de 2 anos. Ela foi a primeira, eu nem tinha para oferecer esse pacote de trabalho, e ela já falava, Lê, vem fazer para mim. Aí quando eu foquei, falava, eu fiquei uma época que eu não sabia, será que eu fico na escola? Finalizando a primeira pergunta que você fez ainda, né? Será que eu fico na escola? Será que não? Aí eu falei pra ela, eu falei assim, eu não sei se eu vou continuar, né? E ela falou assim, Alessandra, você trabalha onde você quiser, mas você não me deixa sem as comidas. Você faz o que você quiser, desde que você continue fazendo comida desde que pra você mim. continue vindo fazer. Porque quando eu ficava um mês sem lá, daí ela falava assim, Ale, pelo amor de Deus, arruma uma data pra mim, por favor. E aí foi aonde chegou o ponto de que eu tive que realmente escolher pra onde seguir. Até a Ana participou um pouco desse processo do dilema, comigo, né? Porque demorou, é uma coisa difícil, assim, foi uma coisa difícil pra mim decidir, porque trabalhar com cozinha não é uma coisa fácil. Não mesmo. Eu sou filho de cozinheiro, Trabalhar com alimentação é muita responsabilidade, é uma dedicação, assim, é entregar a sua vida mesmo para aquilo, né? Então, assim, por mais que eu esteja fazendo outra coisa, eu tô pensando em alguma coisa de comida, é de mim. E aí eu tive que analisar assim, eu realmente vou conseguir sair da cozinha, porque se eu falar assim, não vou mais oferecer alimento para venda, oferecer o meu trabalho, né? Eu vou conseguir focar só na escola e não vou, né, ficar meio que dividida. E aí isso pesou muito, assim, eu falei, eu acho que eu não consigo mais tirar a alimentação de mim. Porque entrou, assim, eu nunca fui uma pessoa que gostei de cozinhar. Eu comecei essa jornada com a busca para melhorar a saúde da minha família, realmente. Então, antes eu não era a pessoa que ficava inventando pratos, sobremesas, não, nada disso. Mas você gostava de cozinhar, pelo menos? Não, ou nem eu isso? não tinha eu não tinha, vamos dizer assim, esse dom aflorado em mim, não. Se ele estava em mim, ele estava adormecido. Foi pela necessidade mesmo, sim, igual você falou na hora que você começou a se apresentar. Porque eu trabalhei muito tempo em escritório, então, assim, comia muito fora, comia muito errado. E aí eu falo assim, que nada é por acaso, né? Porque depois disso eu descobri que eu estava com pré-diabetes, né? Então, imagina se eu não tivesse já nesse caminho. Eu poderia ser uma diabética, porque a minha predisposição para isso é gigantesca, como diz. O gene está ali, pronto para dar o tiro, né? Se eu não segurar esse gatilho, ele vai disparar. Então, o que eu quero para minha saúde, né? Então, aí chegou a Ana na minha vida, que mudou também, assim, que veio para somar demais. E com o exemplo dela de que tem que treinar, porque aí depois veio essa parte do treino, que eu era bem
não conseguia manter constante ali treinando, né? E aí ela vem com esse exemplo de que não, dá certo, nem que for meia-noite a gente tem que fazer. Alguma coisa Alguma coisa tem que fazer. Antes fazer alguma coisa do que não fazer nada, né? E aí eu decidi que realmente essa é a minha missão. Eu falo que é uma missão porque você tem que se doar mesmo, não é apenas pela profissão, pelo financeiro, Não. É muito mais, é uma coisa muito maior que isso. Mas Porque- hoje você consegue unir, é uma profissão, além de uma missão, você vive sim, disso, porque né? eu vivo disso. Perfeito. Porque aí hoje eu não tenho mais nenhum vínculo, né, com a educação em si, educação escolar em si, Aham. né? Então, hoje é minha profissão mesmo. Mas mesmo sendo a profissão, eu falo assim que é uma missão porque não é fácil você manter. Muitos momentos você pensa assim, gente do céu, o que eu fui fazer? Porque é puxado, Eu é imagino. puxado. Você sente a perna queimar, você faz as coisas, às vezes não dá certo, a gente não mostra isso. Isso fica só nos bastidores. Aham. A pilha de louça pra lavar, a bagunça que fica, porque faz sujeira, trabalhar com alimentação vira aquele, né? Então, assim, é mil coisas na cabeça para pensar, é o cliente, é a reposição de material, é isso, é aquilo, é o cliente que tá pedindo para trocar um ingrediente por outro. Então, assim, mas por quê? Eu tenho que entender o porquê que ele quer que eu troco, porque eu gosto de entender quando a pessoa chega para mim e fala, Lê, você não troca tal ingrediente por isso? Dá um exemplo, tipo assim, o que você lembra uma vez Por que a pessoa exemplo, pediu pra você trocar? o adoçante é uma questão muito... eu falo que é a maior dificuldade, a questão do adoçante, do doce, né? Então, assim, teve a época que o xilitol era o rei da mesa. Tudo tinha que ser com xilitol. Tava na moda. Tava na moda, xilitol tava caríssimo, enfim, porque entra na moda igual o psyllium. O psyllium tava na moda, dobrou o preço, assim. Aí a gente que trabalha com alimentação se Paga o enrola, pato. né? Que paga o pato, porque eu sempre usei psyllium nas coisas e não foi por causa de moda. Eu sempre soube dos benefícios do psyllium. E aí entrou na moda, todo mundo queria, eles sobem, é claro, né? É a lei da oferta e da procura. E aí, aí veio o xilitol. Aí depois, não. Aí começou. Primeiro veio uma pessoa, ai, Ale, você não faz sem xilitol, porque eu tenho muito problema, tenho desbiose, tenho não sei o quê, não posso xilitol fermenta, é um poliol, né, que é um álcool ali, enfim. Tá. E eu fiquei, meu Deus, mas sempre foi o xilitol, sempre foi maravilhoso, sempre foi o melhor, o que eu vou arrumar? Aí eu comecei a oferecer, você não usa maçã? Nunca gostei dessa história de adoçar com maçã, com fibra de maçã, com... Pra mim não faz sentido, porque você pegar o açúcar de mesa, trocar por um açúcar de maçã, é a mesma coisa. Imagina quantas maçãs você não coloca em um pedaço de bolo doce gostosinho ali. Você come essa quantidade de maçã, a fruta? Não. Então, assim, as pessoas não conseguem muito... Eu sei que às vezes falta muito essa É o olhar técnico, né? esse exemplo prático ali, né? De falar assim, olha... 100 gramas de açúcar de maçã vai tantas maçãs. Você come 100 gramas de açúcar de maçã facilmente num doce, enquanto você não comeria essa quantidade de maçã. Tipo 20 maçãs, sei lá. Tô chutando, né? Não tem ideia, mas uma Eu também quantidade muito grande. nunca parei pra estudar sobre isso, mas é uma quantidade grande. Ó. É igual um copo de suco de laranja e você chupar aquele tanto de laranja que é necessário para encher um copo. Pra encher um né? copo, isso. Isso é uma coisa que a maioria das pessoas já entenderam, né? Sobre o suco. E aí veio essa história do poliol, tem que ser zero poliol, porque causa isso, causa aquilo, tá. E aí começou a aumentar muito a procura, eu falei, eu vou ter que estudar outra coisa. O que eu vou arrumar? Porque daí aí as pessoas sempre vêm, né, com as dicas, as Aí usa açúcar de maçã, usa não sei o quê. Não dá. Eu sou assim, tipo, não tem como. Primeiro, as minhas receitas foi desenvolvida para um tipo de adoçante. Na época foi o xilitol. Eu tenho que ver se vai ficar gostoso também. Porque não é simplesmente eu ir lá e trocar um ingrediente pelo outro, sabe? Tem a questão de textura, tem a questão de maciez, tem a questão de que se amanhã aquele bolo vai estar gostoso, né? Então tem tudo isso. E não faz sentido pra mim. E eu sou muito assim, eu falo que eu sou transparente até demais, porque quando o negócio não fica bom, eu não consigo esconder, por mais que eu não fale, né? Eu fico meio assim, já demonstro que não gostei, que isso não vai dar certo. E aí eu achei, né? Fui pesquisar e encontrei um adoçante que é um mix de adoçante,
sempre se falou muito bem da estévia, né? Uhum. E aí eu achei o mix de adoçante de estévia com a fibra de tapioca, que é super seguro para quem tem diabetes, então eu atendo muito diabético também. E não é poliol, não vai causar essa distensão abdominal que muita gente sente aí com os polióis, né? E só que assim, o preço também é outra questão, é uma questão à parte. Você resolve um problema e acaba criando outro. Sim, exatamente. Mas hoje eu trabalho com ele, eu já consegui adaptar, né? Foi um processo também, porque até as pessoas entenderem que eu tive que, é claro, aumentar, porque não tem como, né? Eu tive que repassar esse preço. Uhum. Mas são coisas assim que aparecem que a gente tem que se virar, tem que dar certo, tem que fazer dar certo, né? E tem que ser gostoso, né? O que você falou, né? Tem que fazer sentido pra pessoa trocar uma coisa que ela gostava de comer por essa comida saudável. Porque eu falo assim, senão não vai valer a pena as horas, as madrugadas que eu passei ali desenvolvendo uma receita, testando. Porque hoje a gente fala assim, mas é muito fácil. Você pega a receita na internet e faz. Tudo bem, tem umas que dá certo, mas pega uma receita na internet e faz e me fala, nossa... Gente, eu acho muito difícil. Eu também acho muito Eu difícil. não tenho dom, né? Mas o que eu já tentei pegar na internet pra fazer, nada funcionou. Então, E às vezes a pessoa mostra, é o que você falou, a pessoa mostra o processo acelerado ali em... Tudo manda, em vídeo né? time-lapse, até a ordem, né? não é? Fala até a ordem dos ingredientes. O tem um forno, monte de coisa. tudo. Sem contar que, né, eu não sei se é mito ou se não, mas tem gente que fala que tem a questão da mão da pessoa, né? A mão boa ou não. Eu acho que não é mito. Mas tudo muda, não é simplesmente você pegar... Eu já comprei cursos, eu já investi em curso que não deu nada certo. E curso caro, inclusive. Um curso bem famoso, que a gente pensava assim, nossa, vai ser ótimo, né? E a gente... fez e meio que foi aprendizado de certa forma, porque tudo é. Mas não é simplesmente você pegar uma receita aqui escrita e falar assim, não, isso aqui... Ctrl-C, Ctrl-V, não né? é. Você vai fazer suas adaptações. Tem a forma, né, a sua cozinha é outro ambiente da cozinha daquela pessoa que estava fazendo ali. Então, tudo isso influencia no resultado final. Sem dúvida. Né? No final das contas é química, né? Química Sim, pura, né? Você tá pura. misturando uma coisa com outra na tal temperatura, por tanto tempo, vai dar um resultado. Sim, aí foi esse processo todo, né, que eu me apaixonei aí pela alimentação saudável. E agora eu quis crescer isso na forma de fazer as pessoas entenderem que elas precisam comer o docinho lá, zero açúcar, mas elas precisam também ter uma refeição equilibrada, né? Que é a dificuldade, eu acho que é a maior dificuldade hoje. E não é porque é zero que pode comer à vontade. Não. Não. E é uma coisa que a gente sempre... Não é porque é fit. Infelizmente, não. Não é porque é fit que pode comer o dia inteiro? Então, seria ótimo. É o que a gente estava falando agora, né? Calorias, composição da receita, quantidade de fibra, saciedade. São várias coisas, não é apenas a caloria, né? Tem muita coisa envolvida. Né? E nada a gente pode comer à vontade. A verdade é essa. Nada. Não dá para ficar comendo qualquer coisa, seja ela na linha do saudável, do mais natural possível, ou na linha fit, na linha que não é fit, enfim, não dá para ficar comendo tudo A gente o tempo não foi inteiro. feito para isso. Não dá. Ô, Brunão, e no caso do seu paciente lá da medicina esportiva, ele também se beneficia de uma personal chef? Com certeza. Principalmente por causa da dieta, né? Que a maior parte desse pessoal vive de frango com batata doce, né? Aí o que acontece? Não aguento mais ver frango com batata doce. Nossa, tô dando umas bufas que tá matando. Aí você fala... Perdi o casamento por causa da... E ovo, né? Ovo também. O ovo. É ovo porque é barato, né? Proteína barata. Não Hoje em dia não mais. Mais ou menos. Infelizmente, né? Aí o que acontece? Eu preciso de alguém para salvar esse paciente para ele continuar na dieta e parar de apodrecer a academia. Né? Aí, parar de poluir o ambiente. Porque assim, ainda bem que a musculação já evoluiu bastante. Eu lembro que quando eu era mais novo, eu ia para academia, tinha muito suplemento aí que, nossa senhora, o pessoal apodrecia a academia mesmo. Não era aí, bem feito, né? Dia... Tecnologia, até a questão, né? Tudo evoluiu, sim, né? Que a Lê tá falando, até a questão da qualidade do que oferece de produtos, de ingredientes. Então, até digestibilidade, né? Que ele tá falando isso daí, né? Da forma bem traduzida e clara, né? Mas é questão, né? Da digestão e apodrece absorção. mesmo.
E da quantidade, porque se a pessoa ela exagera muito, ou ela tenta ter uma dieta baseada só em proteína, que não deve ser, que é um absurdo, que depois a gente vai falar aí da parte da nutrição, né? Também vai ter, né? Vai ter mais gases e vai ter mais, dependendo da onde vem, né? Esses alimentos também, se compra semi-pronto, industrializado, né? Isso faz toda a diferença. E aí ela vai ter problema de digestão, né? Então, o balanço ali da microbiota, né? Da nossa flora intestinal ali, faz toda a diferença, até mesmo para gerar energia, para render no treino, para gerar Isso que eu tava hipertrofia e pensando. tudo o resto. Porque você fala muito sobre isso, né? Às vezes a pessoa não come bem, não dorme bem e chega na academia não consegue executar aquele treino que foi programado para o dia. Então, essa alimentação saudável ajuda bastante o paciente conseguir fazer isso de uma forma mais tranquila, tá? E sem deixar o ambiente desagradável para todo mundo. Né? Então, faz bem para si mesmo e para os coleguinhas. Isso Sem contar daí... que é importante falar também que, assim, muita gente desse meio, você pode falar melhor que eu sobre isso, acha que a suplementação é o que é mais importante, né? A suplementação, você fala em forma de produto farmacêutico. Né, os pozinhos, os shakes, Bom, eles vão poder falar melhor que eu, porque eu acho que, assim, se tomar os pozinhos da vida e não comer bem, não vai adiantar nada, né? Não, aí é assim, por isso que chama suplemento, né? Porque aí você imagina que já chegou num ponto que já está no necessário. Aí se vai passar do necessário, vai ter um benefício? Mas às vezes é muito discreto. E às vezes, dependendo do treino do cidadão, não adianta nada a suplementação. Pode estar suplementando com, nossa, as melhores coisas que tem na atualidade. Mas se o treino for uma porcaria, a dieta é um lixo... É igual colocar gasolina de avião e deixar o carro parado dentro da garagem. Não. Chega lá, os pacientes que chegam lá no consultório me dá no nervo. Aí chega lá o cara e fala, eu vim aqui para usar esse hormônio, para usar esse outro, para usar esse outro. Aí você chega lá, meu Deus, né? Aí, beleza. Você treina com personal? Para que eu vou treinar com personal? É desperdício de dinheiro. Então, e nutrição? Você passa com alguém montou a sua dieta? Não, isso aí eu peguei na internet, eu tô fazendo assim, assim, assado. A dieta Eu já milagrosa. sei. Eu já sei. Eu já sei. Aí eu... Tá, se você já sabe tudo, o que você tá fazendo aqui, né? Não, é que eu preciso da receita para poder pegar o remédio assim, assim, assado. Eu falei, não, você pode comprar no mercado negro, igual todo mundo aí faz. Já que é pra fazer cagada, né? Já que é pra fazer desse jeito, não. Então, por que você não faz dessa forma também? Aí eu falo, que eu tenho certeza que o seu treino tá um lixo e a sua dieta também tá acompanhando o seu treino. E ele tá preocupado com o suplemento e com o hormônio, né? Sendo que o hormônio do suplemento é a cereja do bolo. É quando o cara já tá treinando num nível bom e tá comendo razoavelmente bem. E aí, aí beleza. Aí faz sentido de querer suplementar ou querer usar hormônio. Senão ele tá jogando E dinheiro até se fora, às vezes ele, né, come melhor, ele a dieta calculada ali pra ele e tudo mais, ele vai render melhor no treino, né? Então, se ele tá preocupado só com o treino. Eu acho que esse é o tipo de coisa que é o básico bem feito, dá mais resultado do que ficar procurando elaborar demais. Né? Resumidamente, né? Botar um piloto ruim num carro muito bom. Não resolve nada. Não vai resolver nada, tá? É raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece toda hora, né? E aí outra coisa que eu queria só pontuar aí, que fala, comida fit, essas coisas... Nossa senhora, gente, não vai pelo rótulo dos negócios do supermercado. Não sei o que lá, biscoito fit. Muito importante suco fit. Mesmo. Não sei o que lá, detox. Você olha lá aquelas porcarias lá, se você parar para ler alguns deles, que tem umas informações nutricionais ali... Rico em vitaminas e minerais. Seu filho pode comer no café da manhã, todo dia. Ou até mesmo a plaquinha do sem glúten, né? Eu vejo, assim, que muitas pessoas acham que está lá escrito sem glúten, sem lactose. Nossa, vamos levar que é saudável. Gente, não é só isso. Lê.
os ingredientes. Lê. E saudável pra quem também, né? Tipo, é porque as pessoas acham, sem glúten e sem lactose é um produto mais natural. Acho que vem né, vem essa imagem, assim. Mas, na verdade, a pessoa tá comendo uma coisa que tem códigos ali que provavelmente ela nem sabe o que é. Ou às vezes tem escrito lá 0 açúcar, mas o que foi adoçado? Porque é um doce, tá comprando um doce, é 0 açúcar. O que esse doce? O que botou usaram? no lugar ali, né? O que colocou no lugar pra adoçar? Mágica. Então, às vezes, tá comendo alguma coisa muito pior que açúcar, né? Então, para os meus clientes, eu sempre tô pontuando muito isso. Porque é uma questão muito assim, quando a pessoa nunca comprou, é um cliente novo que tá chegando, não sabe questão de preço. Eu sempre falo preço, porque depois que eu tive uma aula que falava assim, ó, preço e valor são duas coisas diferentes. Toda vez que a pessoa pergunta o valor, eu sempre falo assim, o preço é tanto. Porque se eu for falar o valor é muito mais que isso, né? É inestimável, às vezes. Se você for ver ali os ingredientes que eu sei que eu trabalho, né, com a minha consciência tranquilíssima, é o que eu como, é o que eu dou pro meu filho comer, é o que eu daria pra minha avó, pra minha família inteira. Então, é isso. As pessoas, às vezes, levam muito pro lado do rótulo, né? Saudável, gostoso, cheio de vitaminas, sem glúten, sem açúcar, sem lactose. Mas não sabe o que tá consumindo, na real, Fonte de energia. né? Eu acho legal quando eu vejo fonte de energia. Tá, mas tanta coisa pode ser fonte de energia. Exatamente. Quando eu vejo isso, já na minha cabeça vem um monte de carboidrato e açúcar desnecessário, né? Mas para alguns casos pode ser necessário. Mas só retomando um ponto, essa questão aí que você me falou, do xilitol, aí paciente reclama. Meu Deus, gente. Aí eu fico vendo que hoje em dia tem muita gente que é muito chata. Aí que é uma mistura de chatice com ignorância. É a desinformação. Vem da exatamente. o excesso de informação, que hoje todo mundo fala o que quer e posta o que quer na internet, né? E as pessoas com 2 vão minutos a pessoa já se torna um especialista. Especialista. Né? E elas vão acreditar no que convém. Às vezes, né, elas não forem estudar a fundo, não forem entender o processo daquilo ali, elas têm a mínima noção, mas elas têm a falsa sensação de que elas conhecem, dominam aquilo ali, né? E elas chegam, às vezes, fazendo exigências que elas nem sabem por que elas estão exigindo, entendeu? Porque uma coisa é você ter uma restrição, enfim, uma coisa ali, né, diagnosticada, precisa de um tratamento acompanhado. Outra coisa é ela achar que ela tem, né? Ou ela achar que é melhor ou pior, né? Porque ela assistiu no TikTok alguma coisa lá, né? Então, assim... A pessoa da vez, o especialista da vez falou, ela acredita e quer mudar a vida toda por causa daquilo ali, né? É isso que eu ia falar, que o paciente da tríade consome coisa muito pior, né? Que é o tal o rótulo ali, né? O rótulo, a propaganda tá tão grande num certo produto, a pessoa vai lá e acha que tá comendo muito melhor do que se ela estivesse comendo, né, diferente ali com, sei lá, zero lactose. Eu tô comendo um produto com lactose, mas tá... Que traz algum benefício. Exatamente. E não traz na quantidade que tem, às vezes. Porque pega muito isolado. A questão é pegar isolado cada ponto, né? Não pega o contexto geral ali. Com a questão do adoçante, com a questão de gorduras boas. Outro dia eu postei batendo uma remessa de pão e eu mostrei que eu uso azeite. Porque o azeite tem muito mais propriedade do que um óleo de soja. Isso é um fato, né? Então, assim, a minha proposta é oferecer o alimento mais natural. Então, eu vou sempre atrás do que tem mais vitaminas, mais propriedades, enfim. Mas eu coloquei uma quantidade de azeite para 5, 6, 7, 8 pães que eu bato ali de uma vez. Não é para um pão. Aí teve uma pessoa que falou assim, nossa, mas com esse tanto de azeite aí fica difícil, vai ficar mega calórico. Gente, dividido por um tanto de pão. Então, assim, às vezes a pessoa vai lá no mercado e come um trem cheio de gordura, que, né, tá super saturado ali, e não tem essa sensibilidade de ler ali o que tá consumindo, né? Porque, tudo bem, o azeite é calórico, eu sei que azeite é calórico, todo óleo é calórico, né? Mas que quantidade que você vai consumir numa fatia de pão de, sei lá, tantas gramas que eu coloquei na receita inteira? Que o pão vai 12 fatias. Que vem junto com essa caloria, né? Não é a caloria pela caloria, né? Acho que a gente fala isso em outros episódios, né? A composição. É a composição. Então, a gente tem, assim, o público que, às vezes, né, não consegue separar esse tipo de coisa. E tem o público que já, tipo, não, pode pôr muito azeite porque não dá nada. E não é bem assim. Tem que ter o equilíbrio. É um equilíbrio. Espera aí só um pouquinho, gente. Produção, nós estamos com quanto tempo nesse episódio aqui?
Eu acho que a gente pode dividir. Não sei se Melhor podemos? ficar muito comprido. Então, ó, esse papo tá bom demais, Alessandra. Você tem mais um pouquinho de tempo pra gente falar mais sobre esse assunto? Então, você que acompanhou esse episódio, se você gostou, comenta aqui embaixo, deixa a gente saber se você gostou. Se você ainda não está inscrito no canal do podcast, aí não adianta usar xilitol, poliol, ou qualquer... Não adianta, poliol. vai engordar, vai distender o... Nenhum ol. Tem que estar inscrito para daí sim o trabalho da Personal Chef fazer diferença na sua vida. Hein? É isso aí. Se você está acompanhando a gente pelo Spotify, segue a gente aí no Spotify também. Aproveita e já deixa 5 estrelinhas, que você ajuda o algoritmo a entregar esse conteúdo para mais pessoas que podem se beneficiar de uma alimentação saudável e de uma vida mais feliz. A gente se vê no próximo episódio do Busca o Balde. Até!